verso de número 17. Marcos 10, 17. Deus tem nos dado graça para viver em sua presença, para ouvir a sua voz, para pregar a sua palavra. Tudo vem do Senhor. O texto diz, eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, por nos ajuntar aqui, Senhor. Obrigado por tua santa e bendita palavra. Ó Deus, o desejo do nosso coração é que o Senhor fale conosco, que o Senhor, Deus, edifique a tua igreja, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos console, mas que o Senhor venha fazer aquilo que lhe apraz, ó Deus. Pai Santo, nós estamos aqui por causa do Senhor. Fala aos nossos corações, faz a tua obra nas nossas vidas, Pai. Não nos deixe viver de maneira tal, Deus, que nós vivamos para nós mesmos, mas que obedeçamos a tua bendita palavra, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Bem, usando esse texto, eu quero destacar algumas coisas. A primeira coisa que eu quero destacar é que ninguém é bom, senão Deus. Você pode ver que Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém. Jesus estava perto de Jericó. E um jovem corre até ele, põe-se de joelhos e pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, antes de responder a questão sobre a salvação, sobre herdar a vida eterna, Jesus, ele diz para aquele jovem: Por que me chama bom? Porque não há ninguém que seja bom a não ser um só, que é Deus. Então, em primeiro lugar, Jesus, ele derruba o conceito que o homem pode ser bom. Sabe, que o homem tem alguma coisa boa em si mesmo. Eu não estou dizendo que nós não podemos praticar atos de bondade, mas a nossa essência é má. Como o próprio Elias leu aqui, nós nascemos em pecado.
Nós fomos atingidos pelo pecado, e o pecado maculou a imagem de Deus que havia sobre nós. Então, a Bíblia é bem categórica em dizer que nós não somos bons. Na verdade, a Bíblia vai dizer que nós somos maus. Olha só esse versículo, Romanos 3:10 até o 12, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Olha, se Deus fosse nos tratar pela nossa bondade, pela nossa justiça, nós estaríamos condenados para sempre. Isaías 64, versículo 6, vai dizer que a nossa justiça, ela é como trapo de imundície diante de Deus. A nossa justiça, ela fede diante do Altíssimo. Nós não somos justos na justiça humana, na verdade. Jesus é quem nos justifica, mas na nossa justiça, nós seríamos condenados. O homem, ele jamais terá crédito com Deus, jamais. Rapaz, e tem tanta gente aí arrogante, líderes, dizendo que tem crédito com Deus, que tem depósito com Deus. Rapaz, isso é uma petulância, isso é uma arrogância humana. O homem não tem nada de bom nele. Não pense você que Deus viu alguma coisa boa em você para te alcançar. Não! A única coisa que nós tínhamos e temos para trocar é pecado. Nós trocamos o pecado pela salvação de Deus. Agora, para analisar, aquele jovem, ele era religioso. Aquele jovem, ele se julgava bom. Aquele jovem era rico, materialmente falando, mas era pobre, espiritualmente falando. E há muitos assim, sabe, que têm muitas posses, mas não possuem a maior riqueza, que é a vida de Deus em nós, que é a salvação do Altíssimo em nós. Nós aprendemos que nós não podemos confiar em nós mesmos, sabe, nós não podemos apoiar na nossa bondade, porque na verdade nós não temos, nós somos maus. Tem muitos que acham que vão entrar no reino de Deus por causa da sua bondade. Eu era assim. Eu achava que no fritar dos ovos, no final, quando eu partisse, quando eu morresse, ou quando Jesus voltasse, Deus ia pegar as minhas más obras e ia colocar num prato da balança, ia pegar as minhas boas obras e ia colocar no outro prato da balança. E como eu era bonzinho, como eu era bonzinho, o prato da balança das boas obras ia pesar mais. E Deus ia falar para mim: pode entrar, meu filho, pode entrar. Equivoca-se quem pensa assim. Porque isso, irmãos, isso, você que me assiste, anula o sacrifício de Jesus Cristo. Isso não tem nada na parte de Jesus Cristo, porque se eu fosse salvo pelas minhas boas obras, onde Cristo entraria nisso? E nós somos dependentes totalmente daquilo que Cristo fez em nosso lugar. Não é o que nós fazemos, é o que Ele fez. Ele fez uma obra completa, uma obra que agradou o coração de Deus. Esse jovem, ele estava equivocado quanto à salvação. Olha, esse jovem, ele estava achando que ele era bom. Para analisar, tem um detalhe aqui no texto, que Jesus fala: por que me chama bom? Para analisar, Jesus não quer dizer que ele não era bom. Se teve um homem bom na face da terra, esse homem era o Jesus Cristo homem, o único bom na face da terra. Mas ele queria dar uma lição naquele jovem. Ele queria mostrar para aquele jovem que a sua bondade não faria dele um salvo, que ele não seria salvo pelas suas boas obras ou por sua religiosidade.
ninguém é bom, exceto Deus e o Jesus homem, e os seres celestiais, né? Aí sim. A primeira coisa, então, não há ninguém bom. Não apoie-se na tua justiça, não apoie-se nas suas obras, não apoie-se na sua bondade, porque na verdade você não a tem. E se há uma coisa em nós de bondade, desce do Pai das luzes, porque a Bíblia vai falar que toda boa dádiva desce do Pai das luzes. Então nem isso nós temos que nos gloriar. Por isso que a glória tem que ser sempre dada a Deus, porque toda ação nossa que produz boas obras parte de uma vida de Deus em nós fazendo isso. A segunda coisa que eu quero destacar, o diálogo desse jovem rico com Jesus Cristo. Olha só o que o jovem fez. Ele foi até Jesus. Preste atenção, esse jovem, ele foi até a pessoa certa. Ele se humilhou, apesar que para um judeu se ajoelhar, como ele se ajoelhou, era idólatra. Aquele jovem quis bajular Jesus. Ele quis, na verdade, eu lembrei de um termo aqui, mas é puxa-saco. Vou falar o termo. Ele quis fazer isso, porque um judeu jamais ajoelharia perante um homem. Sabe, não pense você que aquele jovem viu que Jesus era Deus. Não, ele não. Então a maneira que ele foi bajulando Jesus. Então, olha só, ele fez a pergunta certa. Ele disse o quê? O que farei eu para herdar a vida eterna? Olha, eu creio que essa pergunta já pairou no nosso coração. Alguma vez na vida, já parou no seu coração essa pergunta: o que eu devo fazer para ter vida eterna? Já pairou muitas vezes na minha mente, ainda mais quando Jesus não tinha me alcançado. Eu sempre questionava, eu sempre perguntava: o que eu devo fazer para herdar vida eterna? Olha, não há preocupação maior que essa. Porque o homem tem sim que se preocupar com a salvação de sua alma. O homem tem sim que buscar saber o que é que lhe dá salvação. O que é que faz com que ele seja aceito por Deus. Entenda uma coisa. Isso é algo muito importante. Eu creio que a coisa mais importante, é um dos questionamentos mais importantes que uma pessoa deve fazer. Agora o jovem, para analisar, ele vai com, um sentido religioso. Ele pergunta: o que eu devo fazer? Você está vendo que é intrínseco no ser humano? Ele pergunta: o que eu tenho que fazer? Está vendo? Isso aí é uma pergunta de religioso. Isso aí é uma pergunta de quem acha que tem mérito. Isso aí é uma pergunta de quem acha que está agradando a Deus. O que eu devo fazer? Está vendo? Parece que buscando salvação em si mesmo, na sua própria força, naquilo que ele fazia. Então, o que Jesus respondeu para esse jovem? Jesus disse a ele: você conhece os mandamentos. Aí Jesus cita, os mandamentos. E você pode ver que Jesus cita os mandamentos de relação com o próximo. Ele não diz dos mandamentos em relação a Deus. Ele fala para aquele jovem: olha, não furte, não adulteres, não dê falso testemunho. Ele fala só na questão horizontal. Ele não fala de relação com Deus, ele fala de relação com os homens, com o próximo. Jesus, para analisar isso aqui. Jesus disse: olha, guarda os mandamentos. Lá em Mateus está guarda os mandamentos. Aqui está, você conhece os mandamentos. Agora, para analisar, vamos abrir um parênteses aqui para uma coisa muito importante das Sagradas Escrituras. Não parece que Jesus está dizendo para esse moço que se ele guardasse os mandamentos ele seria salvo?
O cara chega e pergunta: o que devo eu fazer para ter vida eterna? Jesus faz o quê? Guarda os mandamentos. Agora eu pergunto para você: guardar mandamentos salva? Está vendo como que nós não podemos pegar um versículo isolado das Escrituras Sagradas, porque se a gente fizer isso, a gente ocorre num grande problema. Talvez algum pegue essa palavra de Jesus aqui, isolada, e vá dizer: não, Jesus disse que para ser salvo tem que guardar os mandamentos. Mas não era isso, irmãos. Não era isso, você que me ouve. Jesus estava começando um diálogo com aquele jovem. Jesus, à primeira vista, ele dá uma resposta como sendo um rabino judaico, como sendo alguém da religião, como sendo a religião falando para aquele jovem que ele tinha que guardar os mandamentos. E tem outro detalhe: Jesus vai falar dos mandamentos, porque primeiro Jesus vai falar do problema, do pecado, da má notícia, para depois então falar da boa notícia do Evangelho, daquilo que realmente salvava. Jesus, ele vai falar para aquele jovem que ele deveria guardar os mandamentos, mas como eu te disse, não que guardar mandamentos salva. Quer ver? A Bíblia vai estar repleta de textos que diz isso, porque, irmãos, paira na cabeça de muita gente que guardar a lei salva. Rapaz, guardar a lei não salva. Até um dia eu tive vamos dizer, um grande problema numa escola, porque a diretora me chamou e queria que minha filha, participasse do coral da igreja. E eu disse que não iria deixar ela participar, porque na verdade eu não gostava de algumas coisas que aconteciam na igreja. Aí ela disse: mas Paulo, o que pode ser assim que você não deixar tua filha cantar no coral? Eu disse: a escola é uma bênção na minha vida, a escola é uma bênção, mas a igreja não bate. Aí uma irmãzinha pegou uma Bíblia e falou: mas você não acha que para ser salvo tem que guardar os mandamentos? E eu disse para ela: não, de forma alguma. O mandamento, na verdade, vai ser cumprido por aquele que foi salvo, e não o contrário. E aí ela catou uma Bíblia lá e veio para mim e falou: quer ver? Nós temos que guardar o sábado. Ela leu: Jesus entrou na sinagoga no dia de sábado. Eu disse para ela: mas vem cá, aí está dizendo que Jesus guardava o sábado? Aí está dizendo que Jesus entrou numa sinagoga num dia de sábado, não está dizendo que Jesus guardava o sábado. Aí eu disse para ela: abre lá em João 9,6. Lá o cego foi curado, os fariseus, conversando sobre Jesus, disse: este homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. E aí a conversa foi longa e, sabe, apoiados na lei. E eu lembro que eu disse algo que é muito importante. Gálatas 2, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu agora tenho na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que morreu e ressuscitou por mim. E Paulo no versículo 21 diz: eu não anulo a graça de Deus, porque se a salvação vem da lei, Jesus Cristo morreu em vão. Porque era só guardar a lei, irmãos. Era só o judeu continuar guardando a lei, não precisava Jesus ter vindo. Olha só, aquele jovem, quando ele ouve isso, o que ele diz? Mestre. Ele já não fala bom mestre, né? Porque ele levou uma cacetada de Jesus. Ele fala: mestre, eu tenho feito isso, eu tenho obedecido, eu tenho guardado desde a minha adolescência. Olha só o que esse jovem diz. Ele julgava ser um observador da lei e não um transgressor da lei. Irmãos, todos nós transgredimos a lei de Deus.
Ninguém, nenhum homem foi capaz de cumprir a lei de Deus, exceto um, que foi o Filho dele, que deixou a glória para vir a esse mundo e viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida perfeita, e cumpriu todos os mandamentos. Olha, mesmo achando que guardava a lei, aquele jovem, ele tinha plena convicção de que não estava salvo. Ué, se a lei salva, então por que ele estava perguntando sobre vida eterna? Aí você vê uma incoerência já. Porque ele podia estar salvo, ele podia ter paz no seu coração, ele podia achar, não, está tudo bem comigo, eu não preciso, eu estou salvo já. Agora, para analisar, Jesus, você vai ver muito isso nas Escrituras. Jesus, ele muitas vezes desce a lenha nos religiosos de sua época, dizendo para eles que eles não conseguiam cumprir a lei. Muitas vezes Jesus disse isso. Você pode ver que Jesus, ele ainda apertava mais ainda. Já que os fariseus gostavam de lei, queriam guardar a lei, Jesus fala assim, o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher e a cobiçar em teu coração, você já adulterou. Jesus, apertou a lei. Mas será que Jesus disse mesmo que os seres humanos então eram adúlteros olhando para uma mulher? Será que era isso? Será que o foco era esse? Olha, irmãos, Jesus fazia isso com os camaradas porque Jesus queria levá-los a desistir deles, a desistir de sua religião, a entender que eles estavam perdidos, que eles precisavam de um Salvador, e que Cristo era aquele Salvador, e estava ali para salvá-los. Desista de você, vem para mim, e você encontrará vida eterna. Era isso que Cristo queria dizer ao coração deles. Mas eles estavam bitolados na religião, bitolados em querer fazer alguma coisa para agradar a Deus, para ser salvo. E patina, e não vai ser salvo nunca, buscando em si mesmo. Não está em nós. Não busque em você mesmo. Olha, a lei tem o seu papel. A lei de Deus é santa, ela é pura. O apóstolo Paulo vai dizer isso. A lei, ela serve como um espelho, ela mostra a nossa condição de pecadores, ela mostra o tanto que nós somos sujos, o tanto que nós não conseguimos agradar a Deus. A lei, ela serve de aio, de condução, de tutor para nos conduzir a Cristo. A função da lei é mostrar o Salvador, é mostrar que nós não conseguimos em nós mesmos e apontar para Jesus Cristo, para que eu e você seja salvo. Ela tem o seu papel, ela é muito importante, sim. Mas a lei não salva, a lei não tem poder para salvar, ela tem poder para condenar o homem, isso sim, porque se o homem não for ao Salvador que ela aponta, ela condenará esse homem. Romanos 7,7, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Olha aí o apóstolo Paulo, dizendo, olha só o que diz Romanos 3, versículo 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Do pecado. Nós precisamos de Jesus.
Quantas vezes eu já disse isso? Eu preciso tanto de Jesus, do que a prostituta que está lá fora, do que o cara que acendeu a latinha de crack e está fumando um crack lá fora. Eu preciso tanto de um Salvador, quanto mais vil pecador, porque não há nada em mim que me salve. Eu preciso dele. É nele que nós teremos vida eterna. Deus só nos deixará entrar na glória por causa de seu Filho bendito, que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Não pense você que há algo em você que mereça salvação. Não há. É duro dizer, mas não há. Agora para analisar. Aquele jovem, ele achava que guardava a lei. Jesus sabia muito bem que aquilo que ele estava dizendo era uma blasfêmia, que aquilo que o jovem estava dizendo era uma mentira. Ele sabia. Jesus sabia que aquele jovem não guardava mandamento, coisa nenhuma. Mas para analisar, Jesus não o desmentiu ali no momento, porque não era o foco de Jesus ficar falando de 10 mandamentos ou dos mandamentos. O foco de Jesus era outro. Olha só, Jesus, a Bíblia vai dizer: Jesus amou aquele jovem rico. Olha o texto. Jesus olhou para ele e o amou. Marcos 10, 21. Para analisar, irmãos, existe um amor genérico de Deus, um amor comum, assim como a graça comum. Deus ama as suas criaturas, mas não pense você que porque Deus ama, Deus vai salvar todo mundo. Não é por aí. Deus é amor, mas Ele é também justiça. A Bíblia, em alguns textos, vai dizer que Deus odeia tanto o pecado quanto o pecador. Aquele que crê em Cristo, ele tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Para analisar, está falando de pessoa, não está falando só de pecado. E tem muitos outros textos que vai dizer do ódio de Deus, da ira de Deus pelo pecador. Agora, para analisar, a justiça de Deus em punir aqueles que são descrentes, aqueles que rejeitam a salvação, ela não invalida o seu amor. Deus não retira o seu amor quando aplica a sua justiça. Não, Deus ama. Após ouvir isso, olha só, o jovem rico, ele, assim que ele disse que ele guardava os mandamentos, o que Jesus disse? O que Jesus disse? Jesus disse assim, ó: falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Essa fala de Jesus, ela não foi do agrado do coração daquele jovem. Ela foi muito dura, difícil de cumprir. Olha, nós não gostamos de ouvir palavras duras. Nós gostamos de boas notícias, de elogios, de palavras que nos levantam, que nos põem para cima. Sabe, há muitos ainda que gostam de bajulação. Aquele jovem, parece que ele queria ouvir outra coisa de Jesus. Ele queria talvez que Jesus tivesse falado para ele assim, ó: você está salvo, filho, vá em paz. Vá em paz, você está salvo. Mas não era a verdade, irmãos, não era a verdade. Muitas vezes a verdade do Evangelho vai arrebentar conosco, vai contrariar o que nós cremos, vai levar a gente a ficar mal, a ficar arrebentado por dentro. Sim, vai. Eu lembro uma vez que eu ouvi a verdade, e eu cheguei em casa, conferi com as escrituras,
E eu vi que era a verdade que tinha sido pregada, mesmo que no culto eu queria pegar o pastor pela garganta, porque aquilo me ofendeu muito. Mas quando eu cheguei em casa, peguei a Bíblia da minha mãe, e eu vi que era verdade, tudo aquilo que ele tinha pregado. Eu não consegui dormir de noite, não consegui. Era 7:30 da manhã, a Marta apareceu no quarto assim, olhou e me viu acordado e disse: ué, o que aconteceu? Eu disse: olha, se você quiser ir para tal lugar, você vai, mas eu não vou mais. Aquilo arrebentou comigo, arrebentou os meus conceitos, arrebentou o que eu acreditava. Mas entenda uma coisa: quando isso acontecer com você, jogue fora o que você acredita, fica com as escrituras sagradas, porque ela, mesmo sendo dura, é uma palavra que vem para salvar você. Não é uma palavra que vem para passar a mão na tua cabeça, para te deixar bem, para fazer bem a você. Não, ela vai contrariar aquilo que muitas vezes você acredita. Mas joga fora aquilo que você acredita, fica com a palavra. Ela é fiel, ela é bendita, ela não falha, não mente, vem de um Deus santo. Olha, note que ao dizer para aquele jovem, aqui eu quero abrir um parênteses também, porque senão, outra coisa que pode acontecer é alguém pegar um texto desse e montar uma doutrina dizendo que nós temos que vender tudo para seguir Jesus. Então para analisar. O que Jesus disse, ele disse especificamente para aquele jovem. Foi para ele, não foi para o Paulo Celosino, apesar que Jesus pode falar para mim também, mas não falou ainda, né? Pode falar, mas não falou. Então isso não quer dizer que todos nós temos que vender tudo, dar aos pobres para seguir Jesus. E outra coisa, vender os bens e dar o dinheiro aos pobres não vai salvar ninguém. Não era isso também que Jesus queria dizer, não era isso. Jesus disse isso porque o dinheiro havia se tornado um Deus no coração daquele jovem. Aquele jovem, ele estava possuído pelo dinheiro. Não é que ele, além dele possuir dinheiro, ele estava possuído pelo dinheiro. 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Um outro detalhe, é o amor ao dinheiro, porque dinheiro em si mesmo não é mal. É o uso que você faz do dinheiro. Se você é senhor do dinheiro, amém, amém, pode ter dinheiro, mas você precisa ser senhor. Nunca deixar o dinheiro ser teu senhor, mandar em você. É você que tem que mandar nele. Olha, o Deus daquele jovem era um Deus com D minúsculo. Mamon era o Deus dele. Aquele jovem estava preso ao dinheiro. É por isso que Jesus, vendo, conhecendo o seu coração, Jesus via que não tinha condições dele seguir Jesus e ter dinheiro, porque o dinheiro já tinha ocupado o seu coração por inteiro. Então Jesus dá uma sentença dura, rígida, para ele cumprir. Agora, olha, talvez não seja dinheiro, mas tem muita gente presa a muitas coisas. Sabe o que impede você de ter salvação? O que impede você de ter vida eterna? Eu falo agora para aqueles que não têm. Você que me ouve. Nossa, eu fico pensando que tem gente que não vem para Jesus porque se diz: eu tenho um vício, eu fumo, eu bebo, eu danço, eu gosto de baile, eu faço isso, eu faço aquilo. Rapaz, isso está impedindo, a pessoa está presa nisso. Eu antes, abrindo parênteses aqui, antes eu achava que para ser salvo, eu tinha que parar de fumar, tinha que parar de beber, tinha que parar de ir para as baladas, tinha que parar de muitas coisas, para então Deus me aceitar, Deus me receber. Mas irmãos, eu estava buscando na minha força, eu achava que era eu fazer. Aí o que aconteceu? Deus enviou um camarada para pregar para mim lá dentro da minha casa. Eu abri a porta da minha casa, o jovem pregou para mim, eu recebi Cristo como meu Senhor e meu Salvador,
eu me arrependi dos meus pecados e Deus arrancou os vícios que eu nunca fui capaz de deixar. É por isso que as pessoas quando dizem para mim: Paulo, mas você parou de fumar? Não, foi Jesus que tirou. E isso com todas as outras coisas. É Cristo quem faz a obra. Você pode vir do jeito que você está. Venha, miserável pecador, e Cristo alcançará você. Lavará você com o sangue dele e limpará você de todo o pecado. Que mais? Por que Jesus disse para ele vender? Justamente por causa da questão do dinheiro. Tem muita gente, para analisar, Judas vendeu Jesus por quantas moedas? 30 moedas de prata. Tem muita gente vendendo Jesus por muito menos que isso. Por muito menos. Agora, aqui está a resposta de Jesus, que realmente dá vida eterna. Jesus disse para aquele jovem: venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres. Aqui não. Agora, ele diz: depois venha e siga-me. Aqui está a salvação. É nesse siga-me que está a salvação. A resposta para se ter vida eterna é seguir a Jesus. E para seguir a Jesus, nós precisamos ter uma disposição de parar de seguir o nosso próprio caminho de pecado. Sim, uma disposição de parar. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Quando o Evangelho é pregado a nós, sabe, o Espírito Santo nos convence de nosso pecado. E Deus então opera a salvação em nosso coração. É obra de Deus, sabe, tudo vem de Deus. Seguir a Cristo começa quando nos entregamos a Ele, quando cremos que somente por causa dEle nós nos achegamos a Deus. João 14,6, o próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4,12, não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só Deus e um só meio entre Deus e os homens, um mediador, Jesus Cristo, homem. E aí o apóstolo Paulo frisa: homem. Por que homem? Porque foi o homem Jesus que foi até aquela cruz e nos substituiu na cruz. Ele se tornou o nosso representante. Ele deu a vida dele por nós. Nós vamos ter a ceia daqui a pouco. Foi isso. Jesus Cristo, o homem. Quando o Evangelho ele chega a nós e Deus nos alcança, nós começamos a seguir a Jesus. Sem isso, sem nascer de novo, ninguém vai seguir a Cristo. Seguir a Jesus envolve arrependimento e fé. Jesus disse assim, Mateus 16:24: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Jesus continua dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. Do que adianta o homem? Olha só como conclui: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Esse jovem estava ganhando o mundo inteiro e estava perdendo a sua alma. Seguir a Jesus é difícil, sim, é difícil, mas recebemos força de Deus para isso. Nós não conseguimos morrer para nós mesmos sem a ação de Deus em nós. Fora de Cristo, esquece. Nós nunca conseguiremos. Seguir Jesus é ter relacionamento com Ele. Você pode ver que Jesus, Ele nos chama para uma vida com Ele. Não é só letra, não é sentar nos bancos da igreja e ouvir discursos evangélicos. Não, cristianismo é vida,
é viver, como foi ministrado aqui, o Ricardo ministrou sobre santificação. Rapaz, aí todo mundo é santo. Eu não vi nenhum cara xingando a mulher, não vai ver aqui na igreja, não vai ver. Não vai ver, todo mundo aqui é santinho. E lá fora? Você vê que não é religião, não é, irmão, não é ritual. Jesus, ele veio para contrariar muitas vezes o nosso ritualismo, sabe, os ritos da religião, as amarras da religião. Olha, em Cristo nós temos vida eterna, e isso aqui não tem como explicar, só quem provou a vida eterna e tem a vida eterna consegue entender isso. Como saber se eu estou seguindo Jesus? Faça para si essas perguntas. Eu faço para mim, você faz para você. Eu já fui perdoado por Deus? O que eu sinto quando eu peco? Eu sinto tristeza? O que toma conta dos meus pensamentos? As coisas desse mundo ou as coisas de Deus? Que lugar Deus ocupa na nossa mente, no nosso coração, no nosso viver? Quanto tempo nós gastamos meditando na palavra de Deus? Quanto tempo nós gastamos orando? Eu me arrependo dos meus pecados? Porque isso aqui é constante. Eu tenho plena consciência, plena confiança que eu estarei na glória por causa de Cristo? Eu realmente nasci de novo? Ou eu sou tão somente um religioso? Diante da palavra de Deus, para vender tudo, aquele jovem saiu triste. Agora, muitas vezes, eu vou para a última pergunta, mas muitas vezes eu fico pensando, nós criticamos esse jovem, mas e se fosse conosco? Para analisar. E se fosse conosco? Se Jesus tivesse pedido para nós isso, o que teria acontecido? É de se pensar, irmãos. É de se pensar. Aquele jovem, ele provou que não guardava os mandamentos, porque o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e ele amou todas as coisas, ao invés de amar o Senhor. Aquele jovem, ele estava longe, perdido, e estava muitas vezes dentro da igreja, cumprindo, dentro da igreja que eu digo no contexto de hoje, fazendo tudo certinho. Rapaz, se tem um cara que muitos iriam disputar ele para ser membro da igreja, era esse cara aqui, rico, bonzinho, moralmente falando, uma moral ilibada, um camarada que ia ser uma bênção para ser membro da igreja, ia fazer tudo certinho. Para analisar, lembrei-me de novo, já falei essa história aqui já, e lembrei-me de novo, vou falar de novo, de um pastor que usa uma irmã, depois no culto lá, e fala para as irmãs se espelharem nela, e diz, olha, a irmã lá é uma bênção, ela ficou 60 anos casada com seu esposo, ela amou o seu marido, e o seu marido partiu para a eternidade, e essa irmã é uma bênção, sigam o exemplo dessa irmã. E depois do culto, essa irmã procurou o pastor, dizendo, pastor, sabe, o senhor falou de mim, não precisava ter falado de mim, pastor, e ainda o senhor falou algo que não era verdade. Aí o pastor se assustou, né? Mas o que não era verdade, irmã? O senhor falou que eu amei o meu esposo e eu nunca amei o meu marido. Eu fiquei 60 anos casada com ele, mas eu nunca o amei. Eu fui a melhor esposa que um homem podia ter. Eu fiz tudo certinho, fiz tudo dentro das normas, sabe? Mas eu nunca amei o meu marido. Rapaz, tem gente assim na igreja, que faz as coisas certas, que é religioso, mas não ama Jesus. E não é o que eu faço. O que eu faço
tem que ser uma expressão do meu amor a Cristo. É o amor dele que tem que me impulsionar a fazer alguma coisa. É o amor dele que tem que me levar a viver de maneira reta, de maneira santa. O pecado é bom, mas eu rejeito o pecado porque eu amo a Jesus. Esse deve ser o nosso posicionamento. Não é porque alguém disse que era pecado, mas é que o meu amor por Jesus tem que ser maior do que todos os prazeres desse mundo. Senão, não vale a pena. Não vale a pena. A última pergunta. A última coisa que eu quero destacar, meu Deus do céu, é o diálogo de Jesus com os seus discípulos. Aqui eu vou correr. O que Jesus falou ao ver aquele jovem sair triste? A última coisa que eu quero destacar. Jesus olhou ao redor, depois que ele saiu triste, e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Marcos 10, 23. E em Marcos 10, 25, Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Passar um camelo no fundo, no buraco de uma agulha, era força de expressão, mostrando a dificuldade de um rico entrar no reino celestial. Olha, eu lembro de uma aula que eu dei aqui, e nós tocamos nesse assunto, porque há alguns pensamentos em relação a esse negócio de agulha e camelo. Há 3 pensamentos. Talvez você nunca cogitou isso, nunca pensou nisso. Mas se a gente fizer questionamentos, se você for para a internet perguntar, você vai achar 3 principais pensamentos. Primeiro, agulha. Dizem que era uma porta no muro de Jerusalém, estreita e baixa, pela qual um camelo, um animal, para passar, tinha que passar descarregado, tinha que passar ajoelhado e empurrado por essa porta. Esse é o primeiro pensamento. Segundo, alguns estudiosos, que Jesus usou a corda da rede dos pescadores para dizer que aquela corda era camilos, não era camelo, um animal. Aquela corda da rede chamava camelo. E ele diz que aquela corda, passada pelo buraco de uma agulha, não tinha condições, porque era muito grossa. E o terceiro pensamento é que camelo é camelo mesmo, animal, e agulha é agulha de costura mesmo. Olha, eu creio em um dos 3. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Por que eu falo que eu creio num desses? Porque se você parar para analisar, tem 2 pensamentos aqui. Se Jesus estava falando de dificuldade para ser salvo, dificuldade, mas que poderia ser salvo, Jesus poderia estar falando ou da porta, do fundo da porta de Jerusalém, ou do Camilos lá da corda, porque era difícil, mas acontecia. Agora, se Jesus, aqui ele vai dizer de impossibilidade, que era impossível, e aí então é o animal, camelo, passar por uma agulha de costura. Jesus diz assim, os discípulos disseram: então quem pode ser salvo? Para analisar. Ouvindo isso, o camarada pergunta: mas quem pode ser salvo? Aí Jesus diz o quê? Jesus responde: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Muitos judeus, eles pensavam o contrário. Eles achavam que guardar a lei já dava condições de vida eterna, e eles achavam que ter dinheiro era sinal de bênção de Deus, da bênção de Deus. Então, o rico facilmente seria salvo, se você parar para analisar, porque ele era abençoado,
e ainda era religioso, guardava a lei. O fariseu, então, achava que estava salvo já. Aí vem Jesus e dá um golpe nessa crença de muitos judeus, dizendo que ninguém consegue ser salvo pela lei e que dinheiro não é sinal da bênção de Deus. É por isso que tem muitos pregando a teologia da prosperidade, né? Achando que dinheiro fala da questão da bênção de Deus. Novamente lembrei da frase do John Piper. Pastor John Piper, ele disse: se dinheiro é sinal de bênção de Deus, do amor de Deus para as nossas vidas, Deus odiou o apóstolo Paulo. É de refletir. Tanto o rico quanto o pobre precisa nascer de novo. Não tem esse. Não é dinheiro. Salvação não envolve dinheiro. Ninguém consegue perdoar os seus próprios pecados. Alguém aqui consegue perdoar os seus próprios pecados? Para analisar se nós precisamos de um Salvador ou não. Todos nós somos pecadores e não conseguimos perdoar os nossos pecados, então estamos condenados em nós mesmos. Todos nós precisamos de um Salvador. Outra coisa, a salvação não é pelo que fazemos. A salvação vem daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A obra foi dele. Outra coisa, precisamos sim nos arrepender e crer em tão grande Salvador, em tão grande salvação. O que ganhamos por seguir Jesus? E aqui eu vou encerrar. Eu digo que o maior tesouro, a maior bênção, é o próprio Cristo. É a presença dele em nossas vidas. A maior bênção é saber que nós estamos nele, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. O maior benefício, a maior riqueza, é saber que quando nós fecharmos os olhos aqui, nós abriremos os olhos do outro lado e veremos o nosso Salvador. Não há bem maior que esse. Não há tesouro maior do que Cristo. Não há maior benefício do que gozar da paz de Deus, do que ter verdadeiro amor, do que ter certeza de vida eterna. Não há dinheiro no mundo que possa comprar aquilo que Deus nos dá de graça, pela sua graça. Vale a pena renunciar aos prazeres desse mundo, vale a pena prosseguir, vale a pena buscar as coisas que são de cima, vale a pena morrer para si mesmo, vale a pena viver para a glória de Deus. Quem vive assim sabe que sua vida nunca terá fim. E eu quero orar rapidamente. Feche seus olhos. Pai Santo, Deus, obrigado por tua bendita palavra. Obrigado, Deus, porque tu és santo e o Senhor quer que nós sejamos santos, separados para o Senhor, separados para a tua obra. Pai, nós confessamos aqui, Deus, que não há nada em nós que mereça salvação, o Senhor sabe disso. Nós confessamos aqui a nossa inteira dependência do Senhor. Oh Deus, que o Senhor, Pai, oh Deus, a cada momento possa alcançar vidas, Deus, que o Senhor perdoe pessoas, que as pessoas que aqui estão ou me ouvem pela internet, elas possam buscar ao Senhor, para que o Senhor as lave com o sangue de Jesus, para que o Senhor alcance elas, para que elas tenham vida eterna. Pai, obrigado por tudo, Deus, nós te damos graças, nós somos eternamente gratos, Deus, por tão grande salvação, por tão grande Salvador. No nome desse Salvador bendito, Jesus, nós oramos, em nome de Jesus.